E um filmaço lá da Prime Video, A Garota da Vez, um suspense de 2023 que marca a estreia da Anna Kendrick como diretora, e ela aqui também atua no papel principal. O filme é baseado numa história real, que é simplesmente inacreditável. A trama se passa nos anos 70 e acompanha a Cherry, que é feita aqui pela própria Anna Kendrick. Ela é uma atriz que está tentando ganhar destaque na carreira e acaba participando de um programa de namoro super popular da época, o The Date Games. Sabe aqueles programas em que a pessoa faz perguntas para três candidatos escondidos atrás de uma parede e no final ela escolhe um para sair? Então, é basicamente isso daqui. E a Cherry, ela acaba escolhendo o candidato número 3, um cara charmoso chamado Rodney, mas o que ninguém sabia é que ele era, na verdade, um serial killer em plena atividade. Sim, isso aconteceu de verdade, e o mais interessante é como o filme não apela para cenas gráficas ou sustos baratos. Ele foca aqui muito mais no psicológico e no desconforto daquela tensão silenciosa que vai crescendo aos poucos. Você sente a angústia da personagem e percebe como ela vai conectando os sinais e vê que algo não bate, mas sem cair naquelas fórmulas previsíveis de sempre. É um suspense mais maduro, que confia na história e nas atuações pra te deixar inquieto, e isso pra mim é o que deixa A Garota da Vez tão impactante. O filme é tenso do começo ao fim, e a direção da Anna Kendrick é surpreendente, ainda mais considerando que é a primeira vez dela dirigindo um longa. Ela consegue criar uma atmosfera de suspense que te prende, e a atuação dela como Cherry é aqui muito convincente. E o mais chocante é pensar que tudo isso aconteceu de verdade. O Rodney foi condenado por vários assassinatos e é considerado um dos serial killers mais perigosos dos Estados Unidos. Ele usava sua aparência e charme para atrair as vítimas e até participou de um programa de TV enquanto cometia esses crimes. Então, se você gosta de filmes baseados em fatos reais, com uma boa dose de suspense, A Garota da Vez é uma ótima pedida. Então assiste lá na Prime Video, A Garota da Vez. E como você já percebeu, hoje o nosso vídeo é de filmes lá da Prime Video, e eu só peço que você deixe o seu likezão aqui agora e também se inscreva no canal, porque me ajuda demais. Eu trago vídeo aqui todo dia. Então, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora, tem um filme aqui que eu sempre recomendo quando alguém tá procurando algo que seja profundo e emocionante e leve ao mesmo tempo. Antes de Partir, de 2008, com dois monstros do cinema, o Jack Nicholson e o Morgan Freeman. A história gira em torno de dois caras completamente diferentes. Um é o Edward, um bilionário aqui meio rabugento, dono do hospital, vivido pelo Jack Nicholson. E o outro é o Carter, um mecânico super inteligente e tranquilo, que é o personagem do Morgan Freeman. E eles se conhecem aqui no hospital justamente quando eles recebem a notícia que tem pouco tempo de vida por causa de um câncer terminal. E ao invés de se entregar para a tristeza, eles resolvem aqui fazer algo inesperado, criar uma lista, que basicamente é uma lista de tudo que eles querem fazer antes de morrer. E daqui que vem o título original do filme. E pessoal, eles realmente decidem viver essa experiência sem amarras, viajam ao mundo, pulam de paraquedas, dirigem carros de corrida, visitam lugares icônicos, mas o mais legal é que a jornada deles vai muito mais além das aventuras. O filme é uma mistura de comédia, drama, lição de vida. Não é aquele drama pesado que te derruba, pelo contrário, ele trata da morte como uma leveza que te faz pensar sobre a vida e sobre o que a gente anda adiando, e sobre os valores das pequenas coisas, sobre as pessoas que a gente ama e principalmente sobre o que realmente importa no fim das contas. A dinâmica entre os dois personagens são muito boas. Eles começam se estranhando porque, pensa só, são opostos completos, mas aqui vão construindo uma amizade que é bonita de ver, e através desse relacionamento que o filme vai fazendo a gente rir e refletir ao mesmo tempo. Tem umas falas que são muito marcantes, como aquelas frases aqui que você guarda pra toda a vida. O legal é que o filme nunca força a barra, ele não fica tentando te emocionar a qualquer custo, tudo acontece de forma natural, com situações que poderiam muito bem acontecer com qualquer pessoa, talvez tirando aqui o jatinho particular, é claro, mas as questões humanas, os arrependimentos, os sonhos não realizados, o medo de partir sem ter vivido de verdade, tudo isso pega de um jeito muito universal. E no fim, Antes de Partir é aquele tipo de filme que te faz querer abraçar alguém depois que termina e te dá aqui uma vontade danada de pegar papel e caneta e fazer sua própria lista, porque a verdade é que a gente vive como se tivesse todo o tempo do mundo, mas a real é que o tempo é o que a gente tem mais de incerto. E se você ainda não viu, coloca ele na sua lista hoje mesmo. É uma daquelas histórias que tocam, que inspiram e que de quebra arrancam umas boas risadas. Então veja hoje mesmo lá na Prime Video, Antes de Partir. E continuando a nossa lista da Prime Video, sabe aquele tipo de filme que termina e você fica sentado encarando a tela, meio sem saber o que pensar? Então Match Point é exatamente esse tipo de filme. É um suspense psicológico lançado em 2005, dirigido pelo Woody Allen, e é bem diferente do que ele costuma fazer. Nada de comédia leve ou diálogos rapidinhos
divertidinhos. Aqui o tom é bem mais sombrio, adulto e provocador. A história acompanha o Chris, feito aqui pelo Jonathan Myers, que é um ex-tenista profissional que está tentando mudar de vida. Ele começa a dar aulas de tênis em um clube de elite em Londres e acaba se envolvendo com uma família super rica. E aqui, pessoal, começa aquele jogo perigoso de ambição, desejo e escolhas morais aqui bem complicadas. Sem dar spoiler pra você, mas o Chris se casa com a filha do patrão, garantindo um lugar confortável na alta sociedade, mas ao mesmo tempo ele se vê completamente obcecado por outra mulher, a Nola, feita aqui pela Scarlett Johansson, que tá simplesmente magnética nesse papel. Ela que é sedutora, misteriosa e totalmente imprevisível, e é aqui que o filme começa a brincar com as consequências dos desejos humanos, e o título Match Point não é por acaso. O filme faz várias analogias com tênis, principalmente com aquela ideia de que às vezes mais que habilidade é o que define um jogo, é um golpe de sorte, e isso conceito de sorte vai atravessando a história inteira. Tem uma cena logo no começo com uma bola de tênis batendo na rede, e isso já é um baita símbolo de tudo que vai acontecer depois. E o que eu mais gosto nesse filme é como ele constrói a tensão. Não tem trilha sonora exagerada, não tem vilões caricatos e nem cenas aqui grandiosas, é tudo muito sutil. Você vai sentindo a tensão crescer devagar, como se estivesse assistindo a um castelo de cartas sendo montado, e você sabe que uma hora vai desmoronar, você não sabe como. Enfim, Match Point é elegante, provocador e totalmente fora da curva. Se você gosta de um suspense mais psicológico, que mexe com dilemas morais e ainda tem aquela estética britânica fria e chique, pode ir sem medo. Não é um filme para passar o tempo, é para assistir com atenção e deixar ele te incomodar um pouquinho, porque às vezes são esses tipos de filme que mais ficam com a gente, e é esse filme para você ver hoje mesmo e depois voltar aqui nos comentários para me contar o que você achou, beleza? Assiste lá na Prime Video, Match Point. E para finalizar nosso vídeo, se tem um filme que me deixou meio dividido entre admiração e raiva, foi Fome de Poder de 2016. É aquele tipo de história que mostra como alguém pode transformar uma ideia simples em um império, mas também até onde essa pessoa vai para conseguir isso. E o mais doido é que tudo aqui é baseado em fatos reais. O filme conta a história por trás do McDonald's, sim, o McDonald's, e como ele deixou de ser um restaurantezinho na beira da estrada e virou a maior rede de fast food do mundo, e tudo isso passando pelas mãos do Ray, feito aqui pelo Michael Keaton, que tá simplesmente sensacional nesse papel. A história começa nos anos 50 com o Ray sendo um vendedor meio fracassado, tentando empurrar aqui umas maquininhas de milkshake para lanchonetes. Ele vive na estrada tentando emplacar alguma coisa, até que um dia ele recebe um pedido em comum. Um restaurante quer comprar 6 máquinas de uma vez, e curioso, ele vai lá conferir e dá de cara com o McDonald's original, criado aqui pelos irmãos Richard e Maurice McDonald. E é aqui que vem o choque, porque os caras inventaram um sistema revolucionário de produção de hambúrguer, tudo rápido, limpo e organizado, um conceito totalmente novo pra época. E o Ray vê ali uma oportunidade de ouro, mas o jeito é que as coisas se desenrolam depois. É aqui que o filme vai começando a pesar, porque, sem dar spoiler, o Ray basicamente entra num negócio com os irmãos, mas aqui com o tempo a ambição dele vai engolindo tudo, ele começa a expandir, a fazer mudanças, a tomar decisões por conta própria, e o que começa como uma parceria vira um jogo de poder bem desequilibrado. E o mais interessante do filme é que como ele te deixa num dilema o tempo todo, porque sim, o cara é um visionário, tem uma persistência absurda e vê a oportunidade onde ninguém vê, mas ao mesmo tempo ele é manipulador, frio e não pensa em duas vezes nem passar por cima dos outros para conseguir o que quer. E isso te faz perguntar, sucesso a qualquer custo vale mesmo a pena? A direção do filme é bem objetiva, sem floreios, tudo aqui é contado de forma direta, com ritmo bom, e você vai acompanhando a transformação do Ray de um cara comum para alguém completamente dominado pela sede de crescer. E o Michael Keaton manda muito bem, porque ele dá esse dom ambíguo pro personagem. Tem hora que você torce por ele e tem hora que você quer socar a cara dele. Então, Fome de Poder é aquele tipo de filme que não é só sobre negócio, é sobre ética, ambição, e o quanto a linha entre a persistência e a ganância pode ser bem tênue. No fim, você pode até não gostar do Ray como pessoa, mas aqui não dá pra negar que o impacto dele no mundo foi gigante. Então assisti hoje mesmo lá na Prime Video Fome de Poder. E esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes lá da Prime Video pra você, beleza? Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço muito. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você, beleza? Até mais e fui!